Olá para você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Um homem de 22 anos foi preso hoje com cápsulas de cocaína no estômago. Ele vinha de Tabatinga e a droga deveria ser vendida aqui em Manaus. João Afonso Maniuara foi preso no bairro Campos Sales. A polícia chegou ao jovem de 22 anos por meio de uma denúncia anônima feita pelo telefone 181. João veio de Tabatinga com 60 cápsulas de cocaína pura no estômago. Segundo a Polícia Civil, ele já expeliu 55. 5 ainda estão no corpo do acusado. Infelizmente, é uma prática já rotineira. As pessoas, por N motivos, aceitam essa travessia acreditando que é um dinheiro fácil, que esse transporte é seguro, que vai ser uma forma rápida de adquirir dinheiro. Mas, infelizmente, a pior trajeto a ser feito é esse. Principalmente esse, onde a droga ela é ingerida, correndo sérios riscos mesmo, risco de morte mesmo, caso de uma cápsula dessa história. A dona da casa onde o acusado estava também foi presa pela polícia. Alzídia Barbosa, de 48 anos, vai ser indiciada junto com o jovem por tráfico de drogas. João Afonso foi encaminhado a um hospital e deve passar por uma lavagem no estômago para retirar o restante da cocaína. O Subcomando de Ações de Defesa Civil informou que os indígenas que foram afetados por diarreia aguda em Atalaia do Norte já passam por acompanhamento de saúde. O órgão já fez a purificação da água nas embarcações dos indígenas por meio de filtros microbiológicos. Construiu banheiros e está distribuindo caixas d'água, filtros, hipoclorito de sódio e medicamentos para postos de bases da Fundação Nacional do Índio. Uma embarcação também foi disponibilizada para que médicos pudessem prestar atendimento. E em Manacapuru, um recém-nascido morreu de parada respiratória. Segundo a família, a criança passou horas à espera de transferência para uma UTI neonatal aqui na capital. No cemitério municipal de Manacapuru, comoção. A família chorava pela morte de Davi, um bebê que teve parada respiratória horas depois de nascer. Com 36 semanas de gestação e sentindo fortes dores, a mãe, Jaisilene Souza, de 22 anos, deu entrada na tarde de segunda-feira aqui no Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru. Foi observado que o quadro da criança e da mãe era grave e que a criança, por se tratar de prematura, teria a necessidade de ser transferida para uma UTI neonatal em Manaus. Foi aí que começou o problema. A criança só foi transferida às 4 horas da manhã de terça-feira. Eu vejo que foi irresponsabilidade do hospital por parte da pediatra, porque quando a criança nasceu, eles viram que a criança não tinha condições de sobreviver no hospital e não se interessaram em encaminhar a criança imediata e nem conseguir vaga para a criança. A gente que já conseguiu vaga, já através de parente, maior luta, e quando conseguiu uma vaga, eles nem se interessaram em levar. Às 7 horas da noite de segunda-feira, a família conseguiu uma vaga na maternidade Balbina Mestrinho, na zona sul de Manaus. A criança chegou a ser colocada nesta ambulância, que não partiu por falta de um médico para acompanhar. Segundo a família, a única médica pediatra que estava na unidade era uma doutora conhecida como Loreta, que teria se recusado em acompanhar o bebê. Ela saiu para casa dela, ligamos, ela disse que não ia. Não ia, e uma outra doutora ligou e pelejou uma enfermeira para ela ir. Ela disse que não ia e desligou o celular. Davi era o primeiro filho de Antoniette e Jaisilene. A mãe ainda está internada no mesmo hospital onde a criança nasceu. A gente está com medo de ele judiar dela no hospital por causa da reportagem, entendeu? É isso que a gente está com medo. Depois que o corpo do bebê foi enterrado, a família buscou, mas sem sucesso, explicações da diretoria do Hospital Estadual Lázaro Reis. Foi alguém da Suzana ou foi a médica daqui, doutora Loreta? Doutora Loreta, acho que não estava nem no plantão. Estava, não, você não quer dizer que não. E averiguar o que a criança já morreu, já perdeu uma criança. Os parentes do bebê registraram o caso no primeiro DIP de Manacapuru. Fizemos o BO, estamos aguardando agora o resultado, né? As providências que vão tomar aí. E é isso, a família toda está revoltada. É triste, né? Em nota, a Suzana admitiu que a mãe deu entrada na tarde de segunda-feira e só foi transferida às 4 horas da manhã de terça-feira para Manaus, momento em que a criança morreu. Agora, uma sindicância vai investigar se houve negligência médica. Ontem, mais 2 homens foram mortos em 2 pontos diferentes da cidade, mas com casos muito parecidos. O detalhe é que nos 2 eles estavam bebendo e os suspeitos de terem cometido o homicídio são os próprios irmãos. É isso mesmo. Veja no nosso Giro de Notícias.
Antônio Marcos de Souza, de 37 anos, foi morto com 2 facadas, uma no peito e outra na cabeça. O crime foi na noite de ontem no bairro Novo Aleixo, Zona Leste. O suspeito é o próprio irmão, identificado apenas como Marcos. Segundo populares, eles estavam bebendo em frente a esta loja de materiais de construção, onde o suspeito trabalha, e começaram uma discussão que terminou em morte. No Tancredo Neves, bairro vizinho, outro homicídio foi registrado na antiga rua Senador João Bosco. Evandro Braz, que segundo a polícia aparentava ter pouco mais de 40 anos, foi vítima de golpes de faca. E o suspeito também é o irmão. Segundo populares, os dois estariam bebendo quando o desentendimento começou. Até que Evandro, segundo testemunhas, teria sido assassinado pelo próprio irmão. Mais um homem suspeito de tráfico de drogas foi morto ontem no bairro Santa Luzia. Robson de Souza Marinho, de 27 anos, foi vítima de 12 tiros de uma pistola .45, que deveria ser de uso exclusivo das Forças Armadas. Segundo populares, a morte foi devido a um acerto de contas. Aqui em Manaus, mais de 150 mil pessoas têm acima de 60 anos de idade. Em 2030, esse número deve chegar a 600 mil. A expectativa de vida dos idosos aumenta e os trabalhos feitos nessa área pelo médico Euler Ribeiro, especialista em saúde da terceira idade, foram homenageados hoje na Câmara de Manaus. A expectativa de vida da terceira idade no Brasil é de aproximadamente 75 anos e pode chegar a 120 daqui a 50 anos, segundo o Ministério da Saúde. Só em Manaus, pelo menos 152 mil pessoas têm idade acima dos 60 anos. Em 2030, esse número deve chegar a 600 mil. Em 2007, foi criada a Universidade da Terceira Idade, que oferece cursos e oficinas para a inclusão sociocultural dos idosos. Em 5 anos, mais de 4 mil já foram beneficiados. A instituição também forma profissionais especialistas em gerontologia. A meta é tornar a universidade uma fundação. E o meu sonho principal agora é transformar a Universidade da Terceira Idade numa fundação, para que nós tenhamos, junto com a Universidade do Estado do Amazonas, todos os caminhos necessários para a formação de uma massa crítica de recursos humanos voltados para os cuidados especiais do envelhecimento com qualidade. O médico Euler Ribeiro já foi deputado federal e secretário de Saúde do Amazonas. Atualmente, é referência em pesquisas científicas e atividades em geriatria e gerontologia. É diretor da UNAT e hoje recebeu a medalha Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus, que homenageia aqueles que são destaques na área da saúde no estado. Reconhecido como cidadão que trouxe para Manaus, que trouxe para o Amazonas os seus serviços que até hoje vem prestando, principalmente nas pessoas da terceira idade. Veja a seguir, TRE vai punir quem for pego jogando santinhos de candidatos nas ruas de Manaus. E ainda, mercados populares da capital recebem profissionais que levam à população a ciência usada no dia a dia. Agora são 13 horas e 3 minutos, não sai daí que a gente volta já.